Pode se assentar, por favor. Se acomodar. Ai, como é bom a gente já começar na presença de Deus, derramando o nosso coração em oração e já sentindo o que Ele tem para fazer na nossa vida, gente. Porque se nós cremos que o melhor dele está por vir e a gente começa uma reunião já com uma presença tão forte dele aqui, é porque quando terminar essa reunião a sua vida não vai ser mais a mesma. A sua vida não vai ser mais a mesma. A gente vai falar hoje sobre a cultura de oração, que é algo muito difícil para a gente falar como paulista, porque a gente é muito apressado, a gente é muito distraído. A gente normalmente ora andando, ora fazendo outra atividade, mas nós não temos um tempo no secreto em oração. E quando você for perceber o formato das ministrações que nós temos feito é a seguinte: a gente falou da presença e agora a gente vai falar sobre o que a gente faz quando a presença dele chega. Porque muitas vezes nós não sabemos como nos comportar diante dela. O que dizer, já dizia a música, né? O que dizer, o que fazer quando ele vem. A gente não sabe. A gente não sabe se a gente ajoelha, se a gente pede, se a gente abraça os pés dele, se a gente fica em silêncio. O fato é que quando há uma manifestação muito forte de Deus, ela impacta o nosso interior de tal forma que nós não conseguimos comunicar, nós não conseguimos ou não sabemos nos portar diante da presença de um rei todo-poderoso, de um rei tão grande e tão dotado de tanta compaixão, que ele vem e ele se importa conosco, que ele vem e ele quer que nós saibamos nos comportar diante dele. Então ele se encarrega de trazer uma palavra para nos ensinar a se comportar na presença dele. A gente está aqui nessa noite para aprender isso. E quando a gente vai falar de oração, é um tema muito complicado. Porque a oração, ela foi relativizada. Onde a gente fala, não, cada um pode orar de um jeito. Pede do jeito que você quiser. Peça e peça, porque ele vai abrir a porta, né? Bate, bate e a porta vai abrir. Pede, pede e vai ser atendido. E esse tipo de concepção é a primeira falha no nosso entendimento de oração. Porque, obviamente, existe coisas que nós devemos pedir ao Senhor. Mas a oração, ela não se baseia em pedir ao Senhor. Ela se baseia em conversar e alinhar com o Senhor. Guarde isso que eu vou te falar. Oração é alinhamento. Oração não é só pedidos vazios, mas oração é eu alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. C.S. Lewis, no livro dele, Na Última Noite do Mundo, ele descreve o câncer da esposa dele. E ele fala que ele pensava assim: por que eu vou orar, se Deus já sabe o que ele vai fazer? Para que eu vou orar? Qual que é o motivo da minha oração? E Deus conduzia ele até a sala, até o quarto dele, aonde ele orava ao Senhor. E é incrível que ele diz que ele aprendeu que oração é quando, imagina, uma sala aonde a vontade de Deus está personificada nessa sala. E a sua vontade também personificada entra nessa sala. E ela começa a conversar com a vontade de Deus, para que ela se alinhe a essa vontade. Vocês conseguiram entender esse exemplo? Oração não é pedir para Deus fazer aquilo que eu quero. Oração é a oração de pedir. A petição, ela é eu entrar no ambiente onde está o Senhor, eu entrar no secreto e eu alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. E eu falo: Deus, qual que é a tua vontade? Filho, a minha vontade é que você rompa com esse relacionamento. Ok, Senhor, eu não vou pedir o que eu quero, eu vou aceitar o que o Senhor quer. E eu vou te pedir: Senhor, me ajuda a romper com esse relacionamento. Olha que coisa incrível e como muda a perspectiva da nossa oração. Porque muitos de nós usamos até textos da palavra e a gente até argumenta com esses textos sobre Deus fazer a nossa vontade. A gente olha João 15:16 e a gente lê lá assim:
tudo que você pedir em nome do Filho, o Pai vô-lo concederá. Quem já leu esse texto? Nunca leu? João capítulo 15, versículo 16. Fala assim: não foi vocês quem me escolheram, mas eu escolhi a vocês, e vos designei para que vocês vá, e vocês deem frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo que pedirem em nome do Filho, o Pai vô-lo concederá. Uau, achamos a chave. Eu peço o que eu quero em nome do Filho, e o Pai tem que me conceder. Por quê? Porque está escrito na palavra. A gente começa a pegar mecanismos a fim de tornar Deus, o Deus Todo-Poderoso, em um simples gênio da lâmpada. Aonde eu esfrego a lâmpada e falo em nome de Jesus, aí ele sai, aí eu peço o que eu quero para ele, mesmo que vá me destruir, mesmo que eu não esteja preparado para aquilo, eu vou insistir para que Deus faça a minha vontade. E o pior, eu faço isso em nome de Jesus. Eu termino a oração falando em nome de Jesus, não porque eu entendo o que é orar em nome de Jesus, mas porque orar em nome de Jesus é como se fosse uma palavra mágica para terminar orações e Deus ter que responder essas orações. Vocês conseguiram entender também esse ponto? E eu preciso explicar para vocês um conceito que eu aprendi há pouco tempo sobre o que é orar em nome de Jesus. Antes da gente entrar na cultura da oração, você precisa entender o que não é oração. O que muitas vezes é um falatório, simplesmente. Aonde eu oro de mim para mim mesmo, porque eu oro a alguém que vai realizar a minha própria vontade. Eu não estou orando em alinhamento, eu estou orando ao Deus do meu próprio ventre. Eu estou orando ao ídolo que eu criei dentro de mim, para que Ele faça a minha vontade, para que Ele seja o Senhor da minha vida. E a minha vontade é esse Senhor, porque eu me relaciono com ela, eu entro em contato com Deus por interesse nela. E um tempo atrás eu aprendi que orar em nome de Jesus é mais ou menos assim. Algumas vezes eu já dei esse exemplo aqui, mas acho que não está gravado, então eu vou dar de novo. Amém? E vocês têm um spoiler já. Orar em nome de Jesus é o seguinte: imagina que a gente está numa mega multinacional. E essa mega multinacional, deixa eu ver quem é o presidente, quem tem cara de presidente de multinacional. O Ananias. O Ananias é presidente dessa multinacional. E o Ananias, ele vai fazer um pronunciamento de começo de ano, mundialmente, para todas as empresas do mundo, com todos os funcionários do mundo. E ele vai entrar na tela do computador de todo mundo, via teleconferência, e ele vai falar sobre os resultados da empresa no ano de 2020 e sobre as projeções de 2021. Então ele está todo empolgado lá, só que dá uma dor de barriga nele. Uma dor de barriga muito forte. E aí ele chega em mim, que sou funcionário dele, correndo, e fala assim: pelo amor de Deus, André, tá aqui o papel com os resultados do ano passado e com as projeções desse ano, André. Eu não vou conseguir nessa conferência com uma dor de barriga que não dá. Você vai aparecer para o mundo inteiro e você vai falar sobre a projeção, sobre aquilo que aconteceu e sobre aquilo que vai acontecer. E você vai fazer isso, André, em meu nome. E aí, beleza, eu pego o papel 5 minutos antes, naquele desespero. Eu vou olhar o papel e eu olho tudo que aconteceu o ano passado e eu falo: uau, acho que eu não preciso nem falar isso, porque o que aconteceu não foi tão bom, tão motivador assim. Vamos ver o que vai acontecer. E eu leio e eu falo: meu Deus, não vai acontecer nada de bom. Aí eu chego diante de todo mundo, eu olho o discurso do Ananias e eu falo: esse discurso aqui não serve. Eu li nele que está escrito assim, que esse ano vai ser igual. A gente vai ganhar o mesmo tanto, vai manter todo mundo para não precisar mandar ninguém embora, não vai ficar só no dissídio mesmo, não vai ter aumento para ninguém. E eu não achei atrativo. Então eu pego o meu discurso agora e eu começo a falar o seguinte: gente, vocês são todos funcionários, tá? Vocês não vão mais de ônibus para o trabalho. A partir de agora, é Uber na porta da tua casa. Uau! E não é só na ida para o trabalho.
Na volta, vai ter uma fila de Uber. E todo mundo vai de Uber para casa. Aleluia, hein? Quem quer trabalhar nessa empresa? É para aplaudir pé, igreja. O VR é de quanto? O VR é R$23, R$24 por dia. Não achei interessante. O VR agora vai ser R$70 por dia. Aleluia. Meu Deus. Deixa eu ver aqui mais de benefícios, gente. Plano de saúde, o melhor, o top de todos. E não é mais com coparticipação. E eu começo a falar um monte de coisa que você vai ficar muito feliz. Mas que aquele que me enviou em nome dele não vai ficar nada feliz. E que ele nem tem obrigação de cumprir, porque não foi ele que mandou eu falar. Eu falei por mim mesmo. Só que aí no final de todo esse discurso eu falo assim, eu estou falando isso daqui em nome do dono da empresa, o Ananias. Bota na conta dele. Vocês assistiram o Cris no dia que ele foi fazer as promessas de campanha dele? E ele fala do bebedouro vai sair groselha. E a galera, uau, que lindo! A gente falar em nome de alguém, gente, é algo muito sério. E a gente ora em nome de Jesus o que não é vontade de Jesus. A gente inventa qualquer coisa e a gente começa a falar e termina falando o nome de Jesus como se fosse uma palavrinha mágica que obrigasse Deus a fazer, a cumprir a palavra dele na nossa vida. Afinal, está escrito isso, caramba. Então eu leio João 15:16 e falo, Deus me dá 5 mulheres. Isso eu peço em nome de Jesus. Cara, Deus não quer que você tenha 5 mulheres. Eu estou colocando um extremo aqui para você entender. Mas pode ser que você está insistindo tanto e pedindo tanto uma coisa que não aconteceu ainda porque Deus não quer te dar. Porque para entrar na sala da oração e orar de verdade, você precisa alinhar a sua vontade com a dele. E a vontade dele precisa prevalecer sobre você, independente de qual ela for ela. Olha que incrível a gente pensar dessa forma. Porque ele ensinou a gente a orar. E aí a gente entra no lance da cultura da oração. Porque Jesus chega em um povo muito ativo. Judeu é muito prático, gente. Eles chegam a ser céticos em determinadas coisas. Porque eles são práticos demais. E aí ele chega em um grupo de judeus ativos como os paulistas. Trabalha, estuda, corre para cá, corre para lá, prega, evangeliza, sai correndo da igreja para ir fazer marmita em casa, estende a roupa, vai dormir, no outro dia está fazendo as coisas, essa atividade. Ele chega nos caras e fala assim, vocês vão parar tudo, e vocês vão entrar no quarto secreto, e vocês vão falar com o Pai em secreto. Ele fala, não, para tudo, não é orar andando. Não é orar correndo, não é orar lavando louça, não é orar atendendo o cliente. Eu não estou falando de orar o dia inteiro em espírito e ficar para lá e para cá com a tua cabeça conectada em mim. Eu estou falando de parar tudo e entrar no secreto para ajustar a sua vontade com a minha vontade. E é isso que ele deseja de nós. A cultura de oração vai nos levar a ser pessoas alinhadas com o propósito de Deus na nossa vida, gente. Tem gente que desalinha, sabe por quê? Não foi no secreto falar, Jesus, o que o Senhor quer para mim? E ele fala, filho, o que eu quero para você é isso. E a sua oração ser essa, Deus, então me ajude a fazer a tua vontade. E isso eu estou orando em nome do próprio Jesus, porque é a vontade dele. Isso eu estou pedindo ao Pai em nome de Jesus, porque é a vontade dele. E aí ele ensina assim, em Mateus 6. Ele começa falando, Pai nosso que está nos céus. Eu vou ser bem breve, e eu vou martelar nesse caminho para vocês. Porque essa oração, gente, é uma oração muito profunda. A gente repetiu ela tanto, que ela ficou uma reza, né? E aí a gente vai orar ela, a gente fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Eu lembro que quando eu confessei pecado, porque eu já confessei, está na hora de eu confessar de novo, né? Mas eu confessei pecado para o padre, fui lá confessar com o padre, e aí ele falou assim para mim, você vai orar, você vai rezar 40 Pai Nossos e 60 Ave Maria. Aí eu lembro que eu chegava no meu quarto,
Pai nosso, seja santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito no nome do céu, amém. Putz, mano, quantas? 10. E aí ia naquela velocidade para tentar terminar o negócio. E muitos de nós nunca nem paramos para pensar no que ele ensina no Pai Nosso. Porque a gente acha que aquilo ali é um mantra, uma reza, que se eu repetir ela, alguma coisa de especial vai acontecer comigo. Mas ele começa dizendo o seguinte: Pai Nosso que está nos céus. Gente, isso já é um escândalo. Porque você imagina Jesus com um monte de maltrapilho, falando Pai, do Deus Todo-Poderoso, ele falando Pai, ele chamando Deus que eles tinham cuidado em escrever o nome dele na palavra. O Deus que o escriba, eu já falei para vocês algumas vezes, ele tinha que trocar a caneta na hora que fosse escrever o nome de Jesus, o nome de Deus. Ele trocava a caneta, ele tomava banho, porque o nome de Deus era muito importante. Ele chegou e falou assim: você vai chamar Deus de Pai. Meu Deus do céu. Mas o mais louco disso é que ele fala assim: e o Pai é nosso. Aí, gente, religioso nessa época ficava endemoniado. Os caras rilhavam os dentes, sabe por quê? Porque imagina Jesus com um cobrador de imposto, gente. Jesus com 3 pescadores com ele. Jesus com um cara, com um cara que não sabia falar, não sabia ler. Com um cara que estava sujo ainda do último trabalho. É o primeiro ensinamento dele. Mateus 6 é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um discipulado, um pontapé inicial para o ministério dos discípulos. Ele estava começando com os discípulos. Era cara sendo liberto, era cara sendo curado, era cara sujo ainda do trabalho, todo mundo sentado. E imagina um religioso ouvindo Jesus falando: o Pai, o grandioso Deus, é nosso Pai, é Pai do pescador, é Pai do cobrador de imposto. Gente, aquilo foi um nó na cabeça da galera. Mas eu venho aqui nessa noite falar para você que dentro da cultura da oração, nós não oramos a um Deus distante, nós oramos a um Pai que é perto. Ah, você não entendeu isso? Nós não oramos ao glorioso Javé, grandioso, Deus que está sentado nas alturas, na sua grandiosidade, Deus que está longe, Deus altíssimo. Como que é o nome da palavra que eu falei da outra vez? Transcendente Deus. Sabe o que ele está falando? Pai. Aqui, Pai. Nosso Pai. Aleluia. O Pai me adotou e o amor dele me alcançou. Chamar ele de Pai é muito forte, gente, porque nós não tínhamos um Deus. Chamar ele de Pai é muito forte, porque nós estávamos abandonados, nós estávamos largados às traças e não tínhamos um Pai. Não temos o sangue de judeu, mas por meio do sacrifício no qual derramou o sangue de um judeu na cruz do Calvário, sobre mim e sobre você, ele pode me chamar de filho, e eu posso olhar para ele e falar que ele é meu pai. Ele me adotou. Pai nosso que está nos céus. Aí ele fala: santificado seja o teu nome. Eu sempre pensei nisso da seguinte forma: como que nós podemos santificar um nome de Deus, um nome de um Deus que é totalmente santo? Como que a gente pode santificar o nome de alguém que tem um nome que está sobre todo nome? Como que a gente santifica esse nome? Eu vou te falar uma coisa, gente: o nosso estilo de vida santifica o nome de Deus. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Não é santificar no aspecto de tornar o nome dele mais santo, mas de olharem para a gente e falarem: glorificado seja o nome de Jesus por essa pessoa. Quantas vezes já falaram isso por causa da tua vida? Porque você levou uma palavra, porque você levou uma cesta, porque você levou um abraço e um conselho. Olharam para você e falaram: glorificado seja o nome de Deus por essa pessoa. Viva para santificar o nome de Deus. Venha o teu reino.
Meu Deus do céu. Que oração é essa, gente? É muito poderosa. Pai nosso que estás nos céus, uau! Santificado seja o teu nome, meu Deus! Venha o teu reino. Vira o reino tem dois aspectos. Um dia eu vou ministrar só sobre reino aqui para você entender. Existe um aspecto parcial do reino, que é nós podermos provar o reino de Deus por meio da nossa comunhão, santidade, engajamento com a vontade de Deus. Nós provamos o reino aqui na terra. A igreja tem o poder, a comunidade de Cristo tem o poder de abrir a boca e de transcender, ou de, melhor dizendo, de convergir os céus e a terra no ambiente que ela está. Então nós estamos aqui, é uma convergência entre os céus e a terra nesse lugar. Por quê? Porque a presença do Pai está aqui. Ao passo que nós também nos misturamos com essa realidade. É aqui o ponto aonde os céus e a terra estão convergindo, gente. Nós estamos criando um ambiente no qual nós temos acesso a esse reino, ainda não de maneira plena, mas nós podemos provar desse reino e entendermos como que vai ser a vida no reino eterno e literal de Cristo. Então provarmos o reino aqui é uma coisa maravilhosa, linda, mas tem um reino, que é o reino que está por vir, gente. E esse reino, quando nós clamamos, venha ao teu reino, nós estamos orando pelo milênio, nós estamos orando, Jesus, volta logo, vem por sobre os montes, vem a tribulação, a sétima trombeta, e nós queremos ouvir dos altos céus, o Senhor vindo para resgatar o teu povo aqui na terra. Vem o teu reino, não é, ai, Senhor, mande em mim, Senhor, seja só o meu Senhor. Não é só isso, é vivermos no ambiente do reino, é vivermos no sentimento do reino, é vivermos sem o poder e a autoridade do pecado nos escravizando, mas um caminho no qual o rei começa a transformar a nossa vida em um estilo de vida, que vai ser o estilo de vida de quando ele vir. Porque a gente não vai viver de asinha, gente. Vocês sabiam disso? De asinhas de anjos com harpas tocando. Não vai ser assim. A gente vai viver com Ele no reino. A gente vai estar com Ele no reino. A gente vai reinar, alguns de nós, com Ele pelos séculos dos séculos. Nos governar com Ele. A nossa mentalidade, ela precisa ser transformada, gente. E quando Jesus ele estava falando, ora para que o reino dele venha, ele estava falando, vocês precisam ter um estilo de vida do reino. Vocês precisam viver aqui nessa terra, como se já estivessem no reino, até que ele venha. Gente, isso era uma mensagem de contracultura. Porque o reino de Deus tinha valores completamente contrários aos valores humanos. E ele estava falando, eu estou chamando vocês para ser um movimento de contracultura nesse mundo. Nesse mundo se relacionam antes do casamento. Nesse reino não se relacionam antes do casamento. Nesse mundo são desonestos, são exploradores, são pessoas invejosas. Você vai ser diferente disso. Nesse mundo existe relacionamento e amizade só para conseguir algo dessas pessoas. Nesse reino existe sinceridade, entrega, amor, amizade verdadeira. Eu estou chamando você para viver esse reino daqui até a eternidade. E o nosso desafio hoje é provar do reino, gente. Porque quando a gente prova dele, o nosso estilo de vida começa a ser transformado em algo extraordinário. A gente não consegue mais orar de maneira fria, porque agora a gente está clamando para que o reino dele venha, e há uma intensidade nisso. Gente, orar para que o reino venha é a mesma coisa que gritar Maranata. É a mesma coisa de falar, ora vem Senhor Jesus. É a mesma coisa de ter o coração queimando pela volta dele. Aí ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa parte que ela me chama muito a atenção, porque ele está falando para ser feita a vontade dele aqui na terra. Mas não só isso, ela precisa ser feita aqui na terra como ela é feita nos céus.
E eu me recordo de Apocalipse, no capítulo 5, que a palavra fala, aonde tem os anciãos, as colunas, e todas elas estão diante do Senhor. Preste atenção nisso, gente. E eles estão cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles cantam isso dia e noite diante do Senhor. E eu fiquei pensando nisso, ao passo que em determinado momento da eternidade, ou em determinado ponto da história, a palavra vai dizer que Jesus viu Satanás caindo, gente. Ele viu a queda de Satanás. E eu fiquei pensando, no céu, as coisas são feitas voluntariamente, com liberdade. Porque se lá alguém pôde se rebelar e virar as costas para o Senhor, e carregar ainda uma multidão de demônios consigo, eu vejo um contraponto que alguns escolheram: ficar diante de Deus, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Como que é viver a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu? É voluntariamente. Mas por que voluntariamente? Porque tem um Espírito me guiando a ser alguém voluntário a Ele. Ezequiel 36, o texto que eu mais tenho falado esse ano, é que Ele espargirá água pura sobre vós, e vos lavará de todos os vossos pecados, tirará de vós o coração de pedra, e vos colocará um coração novo, de carne. Colocará lei dentro desse coração, e vai pôr dentro desse coração, dentro dessa pessoa, um espírito. Olha que coisa linda isso. Ele pega, ele lava, ele troca coração, ele coloca o espírito, e o texto termina assim: para que esses façam toda a minha vontade. O que ele quer dizer é o seguinte: Deus está te conduzindo a fazer toda a vontade dele aqui na terra, como ela é feita nos céus. Nunca deixe ninguém aprisionar você. Nunca deixe ninguém colocar cabrestos em você. Nunca deixe ninguém calar a tua voz. Nunca deixe ninguém calar os seus projetos para com Deus. Nunca deixe ninguém direcionar a tua adoração ao Senhor. Nunca deixe ninguém conduzir a tua oração, mandar e desmandar em você. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é feita voluntariamente por meio do Espírito. Pastor, o senhor está ensinando a galera a ser rebelde? Não. Eu estou te ensinando a confiar no Espírito. Porque se você estiver lá na salinha da oração, como eu estou, Ele vai falar a mesma coisa para você do que Ele falou para mim. E eu confio nele. E Ele vai guiar a gente na vontade dEle, pelos caminhos dEle, voluntariamente. E a gente vai aprender a amar Ele, gente. Há um segredo por trás disso, que é um trabalho da nossa carne, da nossa natureza, adicionada ainda aos nossos inimigos espirituais. Presta atenção no que eu vou te dizer. Existem sistemas da igreja, e esses sistemas são todos métodos de escravização. Todos eles se tornam métodos de escravização quando a igreja não tem domínio sobre eles. Então imagine que eu faça um sistema aqui. Esse sistema é: você entrou na igreja, e para você ser membro da igreja, você vai precisar passar por um curso. E você vai ter que pagar por esse curso. E aí depois que você pagar por esse curso, você vai ter que pagar pela tua formação, e você vai ter que pagar por mais um monte de coisa. E você tem que fazer esse processo, porque esse processo não tem como burlar ele. Eu criei um sistema bem lucrativo para mim, no qual a igreja toda é escrava dele. Alguém que tem um dom, que tem algo de Deus, que Deus colocou nele para ser desenvolvido, ele precisa passar por esse sistema. Dentro de igrejas que são dominadas por sistema, ele precisa passar por esse sistema para ele ser alguém. E se ele não passar, apesar do dom, ele nunca vai chegar lá. Sabe como que Deus quer que funcione? Como que é a vontade dele aqui no céu e aqui na terra? Existem sistemas, eles precisam ser feitos. É a ordem da igreja. A gente precisa ordenar as coisas aqui. Mas a diferença é que a gente domina o sistema. Que vai ter irmão
que tem o dom de pastor e que ele não vai precisar passar por um sistema para isso. Deus já colocou o dom nele. O que a gente vai fazer? Ensinar ele a ser um pastor. Nossa, mas ele não vai ser nem um diácono antes? Mas quem disse que diácono é antes de pastor? Diácono é constituição, gente. Pastor é constituição. Quando a gente vai falar de constituição, é alguém que chega ao ministério e ao propósito de vida. Existem diáconos que chegaram no seu propósito de vida e pastores que nunca deveriam ser pastores, mas são pastores por causa de um sistema. Gente, toda igreja tem isso, não é só da onde eu vim, não. E aí a gente fala, a vontade de Deus precisa ser feita na terra como é feita nos céus. Como que ela é feita nos céus, pastor? Ela é feita com voluntariedade, aonde o Espírito está conduzindo a vontade das pessoas, aonde o Espírito está transformando a vontade das pessoas. É óbvio, a gente vai ter mentores, a gente vai ter pessoas que oram a Deus e que vão trazer palavras para a gente vai ter direção do altar, vinda do Espírito de Deus, e a gente acredita em tudo isso, mas a gente vai levar em consideração o nosso secreto para com o Senhor, porque é tão duro saber que Deus fala, por exemplo, com a irmãzinha que chega no culto correndo, que senta, ouve a palavra e que tem o secreto na casa dela. É tão triste a gente falar assim, poxa, essa pessoa, ela não tem valor algum, Deus não pode falar por meio dela. Por quê? Porque ela não passou pelo sistema da igreja, porque ela não cumpriu o que ela deveria. E às vezes ela tem a palavra de Deus na boca dela para levar para a igreja, para curar a igreja, e a parte dela no corpo é ser a boca. Você entendeu qual que é o problema do sistema, gente? Ele escraviza quando ele é Senhor. Agora tudo que nós temos domínio é uma grande bênção. A gente tem um curso para quem chega. Sabe qual que é o meu desejo? Que Deus coloque a vontade dele dentro de você e você chegue um dia domingo 5 horas para aprender sobre a igreja. Tem gente que vem, tem gente que nem sabia, está sabendo agora. A gente tem escola bíblica de sexta. Eu podia falar para você, é obrigado a vir de sexta. É obrigado, não tem como falar que não. Mas sabe o que eu prefiro falar? Eu chegar no secreto e falar assim, Deus, quem está no secreto com o Senhor, fala o que o Senhor está falando comigo. Porque das duas uma. Aliás, eu confio que Deus falou comigo no secreto. Mas talvez você não foi para o secreto para perguntar se você devia estar aqui e ouvir a voz dele. E se ele falar, não, você não deveria, não venha, não é o momento ainda. Mas se ele falar, vá, porque você vai aprender, obedeça a voz dele, não a minha, não precisa obedecer a minha. Mas vai lá no secreto, ele vai falar com você. Quando a gente está precisando de alguma coisa na igreja, é incrível isso. Quando a gente está precisando de alguma coisa na igreja, eu oro e eu falo assim, Deus, fala com quem está entrando no secreto agora, para eu não precisar falar. Tem gente que não vai entender, mas fala com quem está entrando no secreto. Aí a pessoa vai no secreto e Deus fala com ela e revela toda a dificuldade da igreja e coloca na mão dela o recurso que a igreja precisa para pagar uma conta. A relação com Deus que você tem, ela pode me poupar de muita exposição, gente. Porque se você tiver relação com Deus, você vai estar conectado na mesma perspectiva que eu e fazendo a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. Você acha que tem chamamento no céu para fazer alguma coisa? Tudo acontece porque tem o Espírito de Deus conduzindo. Ao passo que ninguém obriga a dizer santo, santo, santo é o Senhor, mas há uma vontade incessante de quando vem o rosto do leão, declararem o quanto Ele é santo e poderoso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Que oração poderosa, né, gente? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cara, essa para mim é incrível. Porque ele fala, não ore pelo suprimento só para você. Ore por um pão que é nosso. E não ore por um pão para 10 dias, para 20 dias, para 50 dias, para o armário cheio. Ora para o pão de hoje. Eu estou te ensinando a confiar em mim todo dia, a chegar em mim. Sabe por que o pai faz isso, gente? Sabe por que o pai tem esse cuidado? A gente não percebe,
porque Ele quer que todos os dias nós estejamos diante dEle, dependendo dEle. Pai, manda o pão de hoje, eu confio no Senhor, e o pão de hoje vem. E amanhã, Senhor, me dá o pão de hoje, o pão de cada dia. Eu estou diante do Senhor todos os dias, dependendo do Senhor, acreditando que tem pão do céu, mas não dá só para mim, Pai. Eu não vou guardar aqui no estoque para amanhã. Imagina que você chega na tua casa e o teu filho está lá diante de você, e você vai lá e compra, sei lá, o pão para hoje. Quem gosta de pão fresco faz isso. Sei lá, tem 6 pessoas, você compra 12 pães, cada um come 2. Aí você leva lá e coloca na mesa. Aí seu filho mais novo, ele vai lá e pega 1,5, come, guarda meio. Fala, filho, por que você está guardando meio? Pai, é porque eu não confio que amanhã vai ter pão de novo, que o Senhor vai trazer pão para a mesa. Você entendeu porque o pai pede o pão de cada dia? Fala para a gente pedir o pão de cada dia. Para a gente comer aquele pão todo, dividir com o nosso irmão. E amanhã? Amanhã tem pão do Pai de novo. Ele vai trazer para a mesa. Como é que você sabe? Eu confio nele. Eu não vou guardar, eu não preciso guardar porque eu confio nele. O pão não é seu, o pão é nosso. E no pão não é para sempre, o pão é o pão de cada dia. É o maná que caía do céu para o povo de Deus. É engraçado que o povo de Deus lá, em Êxodo, quando começa a cair o pão do céu, eles querem guardar logo no primeiro dia, né? Cara, mas já parou para pensar o quanto isso é burrice? Porque os caras veem o pão caindo do céu, um milagre, e falam, não, amanhã Deus não vai mandar pão. Então eu vou pegar esse pão aqui, caiu do céu, é um milagre, mas amanhã não tem milagre, então eu vou guardar ele, e por mais que eu tenha visto, eu não vou confiar em Deus. Dá-nos o pão de cada dia, Pai. Que ele não seja só nosso, só meu, ele seja nosso. Que eu tenha para partir, Pai, com alguém que precisa. Que eu tenha para compartilhar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele começa falando de um pai de amor. E ele termina ensinando a gente a ser pessoas de amor. Ele termina ensinando a gente a ser perdoador. Se fosse hoje, talvez ele dissesse assim, versão ultra atualizada André Borges. Não leva mágoa de ninguém, não. Encosta a tua cabeça no teu travesseiro. E mesmo que tenham feito mal para você, o mal que fazem para você não vai te atingir, não vai relar em você. Pode fazer chorar um dia, mas não vai atingir quem você é. Essa semana aqui, eu fiz um texto do cara mais perdoador que eu conheci, Jesus. Jesus está no Getsemane orando, transpirando sangue. Transpirando sangue por quem? Pelos discípulos e por nós. Mas quando ele levanta e ele pede oração para os discípulos, ele levanta para ver se os discípulos estavam orando por ele. E os discípulos estavam como? Dormindo. Eu já dava uma bica na boca de um, chutava o outro, falava, desgraçado, não vou morrer por ninguém. Vocês são os vagabundos, eu oro por vocês, multiplico o pão, multiplico o peixe, faço um monte de milagre. Aí na hora que eu peço uma oração para vocês, vocês dormem. Não vou morrer por vocês. Não foi só isso aí não, gente, não parou aí. Foi isso 3 vezes. Mas olha como ele era perdoador. Quando Judas vem correndo no meio do olival e começa a se aproximar de Jesus, na hora que Judas está na frente de Jesus, Mateus 28 vai dizer que Jesus olha para Judas e fala assim, amigo, você aqui. E Judas traz Jesus com um beijo. E isso falou muito comigo. Lealdade não tem a ver com o que fizeram com você. Lealdade tem a ver com quem você é. Mesmo Judas sendo um traidor, Jesus era leal a Judas. Amigo. Em toda a Via Crucis, ele apanhava e sofria. Ele chorava de dor, sem abrir a boca em reclamação. Ele era esfolado vivo.
Ganchos entravam no seu corpo e cortavam a sua pele. Uma cruz de 50 quilos, um pedaço de madeira, na verdade, uma parte dela, a parte horizontal, foi colocada nas costas dele. E ele levou ela por 1 quilômetro, 50 quilos por 1 quilômetro, na subida, gente. Pedregulhos no chão furavam os pés dele. Colocaram uma coroa de espinhos nele. Só quem cortou a cabeça sabe o tanto de sangue que sai quando você corta a cabeça, o couro cabeludo. Mas o que saiu da boca dele foi: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. E eu fico imaginando na cruz, gente. Um legista escreveu como foi a morte de Jesus na cruz. Eu li isso hoje e foi muito forte para mim. Ele estava na cruz e o peso das pernas dele esticava ele de tal forma que o pulmão dele era pressionado. Então a respiração dele era curta. Nos braços dele tinham 2 pregos. As pernas dele tinham um prego passando os 2 pés. Existe um processo chamado tetanismo, que é uma dor aguda, intensa. Ela produz a morte por dor. Jesus sofrendo tudo isso, ele apoia nos pregos dos pés. Ele suporta o peso do corpo dele inteiro nos pregos dos pés. Ele puxa o fôlego para conseguir falar uma frase: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Alguém perfeito perdoando alguém imperfeito. E nós, quando não perdoamos, é porque nos achamos perfeitos. É porque nos achamos merecedores. É porque, aliás, achamos que pessoas são menos merecedoras do que nós. Mas quando a gente inverte o foco e vê o tamanho da nossa ofensa para com Jesus, o tamanho do nosso pecado para com Jesus, o tamanho da dor que Ele carregou naquela cruz por conta do meu pecado, e eu retenho esse pecado, é porque eu não entendi nada sobre perdão. Falaram de você? Ok, gente, pregaram os pés do nosso Senhor, furaram o lado dele numa cruz. E alguns dos que estavam massacrando ele na cruz foram perdoados pelo sangue dele, no momento em que o sangue e a água saíram do lado direito dele. Quando ele volta, ele vai conversar com Pedro, gente, e Pedro tinha traído ele. Quem tinha errado era Pedro, mas ele vai até lá e ele fala: Pedro, eu tô aqui, você tá aqui para quê? Para eu te perdoar, tá? Mas eu não fui buscar perdão, mas eu tô aqui para te perdoar, porque não tem a ver com o tamanho do teu pecado, tem a ver com o tamanho do meu amor. Eu vim aqui para te perdoar hoje. Só quem entende o tamanho do perdão que recebeu consegue perdoar uma ofensa. Um dia eu estava pregando isso, e uma pessoa levantou a mão no meio da pregação e falou assim para mim: pastor, eu quero perdoar o meu irmão, porque o meu irmão abusou de mim quando eu tinha 6 anos. E eu falei: Deus do céu. Aí uma outra menina levantou a mão e falou: pastor, eu quero perdoar o homem que matou o meu irmão na minha frente, sem piedade nenhuma, e eu quero perdoar ele. E eu falei: Deus, me ensina a ser alguém perdoador. Me ensina a ser alguém que não é ofendido por qualquer coisa. Sabe por que nós não somos perdoadores? Porque nós somos pessoas facilmente ofendidas. Mas quando eu olho para Cristo na cruz, que não se ofendeu com as pauladas, que não se ofendeu com as cusparadas, que não se ofendeu com a coroa, que não se ofendeu com um peso nas suas costas, não se ofendeu com os xingamentos, ele não se ofendeu com nada disso. Então eu entendo que o meu coração precisa ser mais forte e eu preciso ser mais parecido com ele. Pai, perdoa-me os pecados, assim como nós perdoamos. Então, percebe a ordem: eu perdoo, porque eu entendi o perdão. E aí ele termina falando: porque teu é o reino,
a glória, pelo século dos séculos, para todo sempre. E amém. Quando vocês orarem ao Pai, vocês vão orar isso. A cultura da oração é todas as vezes que eu for orar, eu me lembrar do que Ele me ensinou. Eu entrar no quarto e a presença dEle vir. E eu não falar, uau, é a hora de eu pedir o que eu quero. Eu falar, não, é a hora de eu alinhar a minha vida com Ele. De eu não usar mais o nome de Jesus como um abracadabra, um alakazam, sem salabim. Mas eu usar o nome dEle como um representante dEle. Que ora em nome dEle porque Ele está dizendo para falar aquilo. De pegar essa oração que Ele ensinou e falar, ela não é uma repetição, Ele está querendo dizer alguma coisa. E Ele está dizendo coisas muito profundas. Eu nunca mais, quando entrar no secreto, vou orar o Pai Nosso do mesmo jeito. E eu não sei você, mas eu por muito tempo não enxerguei o Pai Nosso assim. Para mim era uma reza, um modelo. Mas é muito mais profundo do que isso. Ele estava ensinando ali a cultura da oração. Fecha a porta do quarto e vai orar. Fica de pé no teu lugar. Ele está aqui, gente. Ele está aqui. E eu tenho certeza disso. A gente vai honrar a presença dEle. A gente vai falar com Ele. Não mais para falar o que a gente quer, mas para entender o que Ele quer. Não mais para fazer do nosso jeito, mas para fazer do jeito dEle. Um povo que ouve a voz de Deus, um povo que entende a voz de Deus, um povo que caminha com Ele. Nós vamos santificar o Seu nome com a nossa vida, Pai. Faz a sua oração aí, Ele quer ouvir a tua voz. Ora o Pai Nosso do teu jeito, não repetindo. Mas sei lá, fala, papai querido, o Pai que me escolheu, o Pai que me elegeu desde o ventre da minha mãe, o Pai de amor que olhou para mim com amor quando eu não tinha nada para oferecer para Ele. Um Pai que não é meu Pai, é um Pai que é nosso. É um Pai que é nosso. Um Pai que não é um Pai meu, no qual eu tenho orgulho de dizer, Ele é o meu Pai e você não tem Pai. Não, eu divido Ele, eu não tenho ciúmes dEle. Ele é o nosso Pai. A gente está na mesa com Ele. E o maior prazer daquele que tem um Pai que é nosso é mais um filho se chegar à mesa. É mais um filho entrar para a família. É receber mais um nessa mesa. Deus, esse é o nosso prazer, Pai. Traz mais filhos para essa mesa. Traz mais filhos para essa mesa. Mais gente que vai entender que é filho, Pai. Traz mais gente porque o Senhor é nosso. Santificado seja o teu nome, Pai. Por meio daquilo que nós somos no Senhor. Faz uma obra tão linda na vida desse povo, Pai. Que glorifiquem a Deus por eles morarem nessa rua que eles moram. Que glorifiquem a Deus por estarem trabalhando nesse trabalho que eles trabalham. Por estarem, Pai, casados, que a esposa glorifique a Deus por esse marido, Pai. Que a mãe glorifique a Deus por esse filho. Bendito seja Deus pela vida de cada um que entrou aqui hoje. Bendito seja Deus. Bendizemos, engrandecemos, santificamos o Teu nome. Nós não vamos ser escândalos para o Teu nome, Pai. Nós não vamos ser escândalos para o Teu nome. Quantos escândalos, Pai. Nós vamos santificar o Teu nome. A gente vai ser honesto para santificar o Teu nome, Pai. E dizerem que pessoas que servem a Deus são honestas. Venha o Teu reino. Essa tem sido a oração da igreja, Pai. Venha o Teu reino. A gente não aguenta mais isso, Pai. A nossa oração é venha o Teu reino mesmo. A nossa esperança não está no governo humano.
A nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está na revolução, a nossa esperança está no Senhor. Só quando o Senhor vir, vai ser plena paz, vai ser plena justiça. É isso que a gente confia, Pai, na justiça do Senhor no Teu reino. A gente quer ver a Tua justiça sendo feita aqui na terra, Pai. A gente ora para que o Teu reino venha e para que a gente já viva debaixo da autoridade desse Rei, no clima do reino. E vem o Teu reino pleno. Maranata, nós estamos clamando Maranata, Pai. Maranata, Maranata, vem o Teu reino. Seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu, Pai. A gente não faz porque a gente é obrigado. A gente não está aqui porque a gente é obrigado, a gente está aqui porque a gente ama. Não há programação melhor do que estar aqui, Pai. Eu não tenho lugar melhor. Eu não queria estar na praia, eu não queria estar na Maldivas, eu não queria estar em lugar nenhum. O melhor metro quadrado do mundo é esse altar, Pai. É estar na Tua vontade, Senhor.